Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 9, dos versículos 13 ao 34. E aqui nós temos a segunda parte da história daquele homem cego que foi curado por Jesus, que fez ali no chão de terra um pouco de lodo, um barrinho, digamos assim, com saliva, passou nos olhos daquele homem e pediu que ele fosse se lavar no tanque de Siloé, que significa um enviado. Esse homem vai, se lava, volta andando e enxergando, é claro. E alguns fariseus questionam, como você agora enxerga? E esse homem diz, olha, alguém chamado Jesus fez uma mistura, esfregou nos meus olhos, pediu que eu fosse até o tanque, me lavasse, e aí eu comecei a enxergar. Então perguntaram para ele onde aquele homem estava, e ele falou, eu não sei. Eles levaram o homem, aquele cego, até os fariseus, porque esse dia em que esse homem foi curado, esse cego foi curado, era sábado. E os fariseus tinham severas regras de trabalho, de serviço no sábado. Então ele explica novamente para os fariseus, olha, houve uma mistura que esse homem fez, passou nos meus olhos, eu me lavei, agora vejo. E questionaram, obviamente esse homem não deve ser de Deus, esse poder não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Então, como um homem mau que não guarda o sábado pode realizar milagres e atos que revelam o próprio Deus? E houve ali uma divisão entre eles, eles voltam, questionam o cego, perguntam o que ele tem a dizer sobre o que aconteceu, ele diz, olha, esse homem deve ser um profeta. Os judeus se recusam a acreditar nisso, porque aquele cego, ele era um cego de nascença, chegaram ao ponto de chamar os seus pais até lá, perguntarem a eles, e eles confirmarem, olha, ele era cego desde que nasceu, nós não sabemos como ele passou a enxergar, e ele é adulto, ele pode falar por ele mesmo. E eles dizem para os fariseus irem questionar diretamente o cego porque eles tinham medo daqueles homens, daqueles líderes judeus, porque eles já haviam determinado, e esse trecho está escrito aqui na Bíblia, a mensagem, que quem afirmasse que Jesus era Messias seria expulso da sinagoga. Então veja, é o controle da fé pelo medo que esses homens faziam. Então olha, quem disser que esse Jesus aí é Messias vai ser expulso aqui da sinagoga. Eles chegam a chamar o pobre coitado aqui cego de um Zé Ninguém, porque ele diz, olha, se esse homem não fosse da parte de Deus, ele não seria capaz de fazer o que ele fez. Então olha só quantos absurdos nós temos aqui nesse trecho, Homens que controlam a fé dos outros pelo medo, homens que ficam questionando por causa das suas tradições, de guardar o sábado, que era trabalho, que não era para cada um deles, para cada escola ali rabínica, e achacam as pessoas, como fizeram com os pais do cego, com o próprio cego, e tudo isso passando por cima do principal. O homem era cego e foi ajudado. Deus se fez presente na vida dele. Um homem que vivia na escuridão, agora, então, passou a enxergar e sabia quem era o Deus de Israel. Tinha provas disso no seu próprio corpo físico. E nós vemos muitas igrejas que fazem isso, muitas vezes controlam a fé pelo medo, Olha, se você não vier à igreja, Deus não estará com você, se você não fizer a campanha X, seu ano não vai ser abençoado, enfim, se você não fizer um propósito, por aí vai. Pessoas que utilizam, igrejas que utilizam famosos que se convertem como palanque da sua própria obra ali na vida da pessoa e acabam fazendo com que essa pessoa se afaste de Deus, enfim, a verdade é que isso que nós estamos vendo aqui, isso se repete na história humana e sempre vai se repetir, quando nós tivermos pessoas, ruins à frente, maus líderes, como era o caso. Mas a cegueira espiritual de Jesus aqui na vida desse homem que foi curada, ele curou o homem fisicamente, mas esse homem, a partir do momento em que ele abriu os olhos e enxergou o mundo físico,
Os olhos da sua alma, seus olhos espirituais foram abertos. E ele diz aqui, ele confessa com a boca dele, olha, esse homem é profeta, e se ele não fosse da parte de Deus, ele não poderia fazer o que ele fez comigo. Essa é a obra mais grandiosa nas nossas vidas. Eu estava falando há pouco de gente famosa. Às vezes uma pessoa passa por uma experiência dessa, mas por conta de maus líderes ela acaba se desiludindo com a igreja e se afastando. E ela é apenas usada. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós devemos mostrar às pessoas que aquilo que lhes acontece exteriormente, na sua vida financeira, na sua vida física, enfim, no que quer que seja, a restauração familiar, aquilo é só Cristo apontando para Ele próprio. Olha, o que você passou é lindo, é maravilhoso e é a mão de Deus tocando em você, para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você veja para além daquilo que você pode ver aqui fisicamente, que você pode pegar neste mundo, que você veja que Jesus salvou hoje a sua alma. Ele quer buscar o seu espírito, que é mais importante do que qualquer outra coisa para Ele. Que nós possamos ser portadores dessa boa notícia, desses bons esclarecimentos para as pessoas que necessitarem. Deus abençoe você. Até amanhã.